This conference will now be recorded. Ah, tá, começou a gravar agora. Bom, Paulo Nakamura, eu sou por formação, sou oficial da Força Aérea, comecei como oficial aviador, mas depois eu fiz também engenharia, eu fiz engenharia eletrônica lá no ITA, trabalhei, digamos, nos principais projetos estratégicos da Força Aérea. Então, o que seria assim, a aquisição dos novos caças no Brasil, participei um pouquinho do desenvolvimento do novo avião da Embraer, o KC-390. Estive na França por 2 anos, porque o Brasil teve um grande projeto que nós compramos 50 helicópteros franceses e o projeto era trazer esses helicópteros para o Brasil e também tratar de uma parte de transferência de tecnologia. Então, estive lá um pouquinho à frente desse projeto e isso foi em 2015, quando volto para o Brasil. Momentaneamente, cuidei de um outro projeto, que foi uma aquisição de um sistema de defesa antiaéreo russo, mas eu saio da Força Aérea e permaneço um pouquinho na iniciativa privada, como consultoria no setor elétrico, mas logo depois, em 2016, eu recebo um convite e vou para o Ministério da Cultura, onde começo a trabalhar numa área de infraestrutura. Às vezes as pessoas me comentam, né, que foi uma virada, né, um 180. Um momento estava trabalhando com tecnologia e em outro momento estava trabalhando numa área completamente diferente, que é na área de cultura. Mas tinha também um pouquinho a ver de projetos, porque eu lidava com projetos de infraestrutura. E com isso eu comecei a trabalhar com uma parte também muito na área social e que me interessa agora, e por isso que eu estou agora no governo, eu estou agora no Ministério dos Direitos Humanos, tratando na área da juventude. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Bom, então, a minha intenção é passar, assim, acho que no máximo 30 minutos, eu vou compartilhar minha tela, e depois eu abro para tirar dúvidas, a gente trocar algumas ideias. Então, compartilhando a minha tela. Vocês estão vendo ela? Estão me vendo? Agora sim. Ah, ok. Tá. Então, vou tirar aqui. Bom, então, pessoal, inicialmente, como motivação inicial, né, quando começou toda essa questão da pandemia, a minha motivação inicial foi de tentar conciliar um modelo econômico e epidemiológico. Isso porque, de início, todo mundo começou a olhar muito mais para modelagem, cenários, devido a uma grande incerteza do que estava acontecendo, isso a nível mundial. Então, eu parto daí, né, desse princípio, dessa motivação. Inicialmente, foi tirar até uma dúvida muito mais familiar, entender o que significa um crescimento exponencial, o que era achatar uma curva. E essa dúvida que eu via assim no âmbito familiar, ela também eu via assim colegas meus e até no ambiente de trabalho. Então, como eu tinha, acho que o pessoal da dinâmica de sistema já conhece bem essa questão de crescimento exponencial, alguns exemplos. Então, resolvi fazer um modelo simples, só que esse modelo ele foi evoluindo. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Ah, ok. Então, como eu já disse, eu tenho agora, estou no governo, tá? Mas o pessoal sabe, eu cheguei a ser o presidente, né, do capítulo aqui no Brasil, mas eu sempre defendi essa integração entre governo, academia e o setor privado. Hoje eu estou no governo e talvez assim tentando isso que eu vou mostrar para vocês, talvez um pouquinho dessa dificuldade até de trazer, né, eu tenho feito um esforço grande de trazer mais essa questão da modelagem, né, de como na criação de cenários, como utilizar essa metodologia que eu vejo de grande utilidade, principalmente na tomada de decisões e melhoria da qualidade dessas decisões. Tá? Bom, então o Brasil ele possui alguns desafios, especificamente porque o que é a epidemia, né, e a economia.
Os palestrantes anteriores, como nós tivemos o Igor, o Bob e até o Karen, eles já trataram um pouquinho da modelagem da Covid. Então, aqui eu vou falar só um pouco das dificuldades que eu tive ao modelar essa questão epidemiológica. Então, vocês também devem perceber isso. Primeira coisa é a questão dos dados confiáveis e a metodologia unificada. No modelo que eu fiz, eu usava muito, eu procurei automatizar ao máximo. Eu fiz uns scripts em Python que eu buscava esses dados, tanto no Ministério da Saúde quanto em sites que fazia esse levantamento de dados. Mas a grande dificuldade que eu tive por parte do Ministério da Saúde era assim, uma inconstância, essas questões de subnotificação e depois essa mudança na metodologia, né, que aconteceu agora recentemente. Né? Uma coisa que eu percebi também é que cada estado, o meu modelo está baseado muito em trazer uma realidade do que acontece nos estados brasileiros. Como todo mundo sabe, a gente vê assim, não dá para considerar o Brasil de forma uniforme. Nós temos diferentes estados com diferentes ações, diferentes iniciativas, e isso traz uma diversidade muito grande. É como se nós falássemos em diferentes países num só país. E uma coisa que veio à tona, né, é com relação ao índice de afastamento social. Então, aqui o pessoal utilizou muito essa questão das telefônicas para poder dar uma noção do que é o afastamento social, mas eu vi também iniciativas do pessoal utilizando o sistema de câmeras para fazer essas medições. Então, ela tem algumas restrições, né, mas ela também serve como uma base para se entender um pouquinho essa questão do afastamento social. E outra coisa que eu acho muito importante em termos de Brasil é as diferenças culturais. Então eu vejo como nós temos assim sul e norte, leste e oeste, nós temos grandes diferenças com relação a como lidar, até como responder a ações que sejam de autoridades locais, regionais e nacionais. E do outro lado nós temos a economia. Tá? Então, da mesma forma, nós temos estados com características próprias. Por exemplo, alguns estados, a atividade turística é muito mais forte, a parte de manufatura é mais forte. Então, nós temos diferentes características conforme o estado. E, né, com relação à pandemia, setores que elas são mais ou menos afetados, que com relação a essa questão do afastamento social, na medida em que você quer aumentar esse afastamento, então você corta essa interação, essa relação consumidor e ofertante, né, de uma empresa que produz e alguém que vai consumir. Tá? E da mesma forma nós vemos no Brasil diferentes medidas, cada governador de repente tomando, claro, com suas assessorias, mas tomando diferentes medidas em diferentes proporções. Então, a minha questão, né, quando eu procuro trabalhar e conciliar esses dois modelos, eu sempre remeto a isso. Nós temos que fazer decisões inteligentes. A raiz da palavra inteligência, ela vem do latim, intelligentia, né, e vem de intelligere. Então, o que significa? Que o int vem de entre e o eligere vem de escolha. Então, uma questão de inteligência é uma questão de escolhas. Então, quando você exerce sua inteligência, você está fazendo boas opções. Só que tem uma coisa, para você exercer a sua inteligência, você precisa ter opções. Então, de início, é como se, para essa questão da epidemia, da pandemia, nós só tivéssemos duas opções. Uma visão estritamente na área sanitária e outra completamente diferente na área econômica. Então, isso aconteceu logo no começo, onde dava-se mais ênfase à parte sanitária, claro, porque isso envolve vidas humanas. Mas ao longo do tempo, vocês começam a ver que a própria mídia já começa a tratar igualmente essa questão econômica, já antevendo, né, uma crise que vai ser um pós-pandemia. Tá?
E eu costumo vendo agora, nessa parte de modelagem, o modelo epidemiológico, eu poderia classificar como um modelo de curto prazo. Agora, a questão econômica, ela vai além, ela vai de médio e longo prazo, e eu falo, é muito mais complexa do que a questão da epidemia em si. Tá? Então, a questão era tentar estabelecer quais seriam os pontos em comum, e logo em seguida viria também uma preocupação minha, pelo fato de estar trabalhando nessa área social. E o depois? Né? Porque hoje o pessoal fala assim, de uma segunda, de uma terceira onda em termos de epidemia, mas eu ainda vejo que existiria também uma quarta, quinta onda, e talvez muito mais grave, porque ela vai afetar muito essa parte do social. Por exemplo, onde existem estudos que associam a taxa de desemprego com taxas de violência. Tá? Quanto maior o desemprego, maior a questão da violência, seja doméstica, seja a questão de furtos e roubos. Bom, então eu começo modelando a questão da epidemia. Então, na verdade, assim, eu pego, né, não existe nada de novo, mas o que existe foi assim um aprimoramento. Então eu coloco aqui todo mundo conhece, né? Todo mundo agora já ouviu falar o modelo CIR, que é, digamos, seria o mais básico, mas ao longo desse processo eu vi assim os modelos serem até se aprimorando, né? Então começou a se falar, né? Já se falava, né, do CIR, né, onde você tem a questão da exposição, as pessoas que são expostas, mas houve também agora essa questão de dar uma ênfase à questão dos mortos, né? Essa discussão permeia toda essa questão da epidemia aqui no Brasil. E depois, quando o pessoal começa a ver assim, que por uma característica do vírus, nós temos essa questão as pessoas que são assintomáticas e que estão, digamos, transmitindo o vírus. Então, com isso, né, eu até agradeço, né, o pessoal da IC Systems, né, que criou o modelo. Eu vi também a apresentação do Bob, do Karen, só que eu vi, assim, pelo menos o que eu entendi, esse modelo que o Bob tinha feito, onde ela leva em conta essa questão, né, das pessoas assintomáticas. E também uma questão da testagem, né, dos testes versus a parte como uma ação de controle e até de evitar a questão da propagação da doença. Bom, então esse modelo eu adapto ele ao Brasil. Então, rapidamente eu faço algumas alterações, só que básicas, simplesmente de permitir que eu consiga tratar diferentes estados de uma maneira, digamos, própria. Tá? Então, novamente, eu tenho essas dificuldades, a questão da obtenção de dados, e eu dou uma ênfase nessa questão do afastamento social. Bom, depois eu coloquei aqui, eu vou deixar essa apresentação depois disponível, mas tem o link, né, para a interface. Ela também está no site da IC System, do Exchange. E aqui também é uma referência da onde eu venho tirando os dados agora, com relação à epidemia. Então, eu deixo um pouquinho de lado a parte do Ministério da Saúde e começo a usar muito mais essa questão do Brasil I.O. Bom, então, de certa forma, esse é o modelo que eu fiz. Né? Então, do lado, eu tenho aqui à esquerda, na verdade, aproveitando o modelo que o Bob fez. Aqui ele separa, ele já explicou isso, mas ele separa os níveis de severidade das pessoas doentes. Então, aqui, logo, eu só acrescento, né, a questão de permitir o tratamento por estados. E logo aqui à direita, eu tenho esse módulo onde eu coloco essa questão da economia. Então, também eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Bom, e essa daqui é onde a interface que vocês vão ver, né? É isso quando você executa.
Mas aqui foi a minha preocupação, era assim, qual que era o objetivo de criar essa interface? Tá? Porque depois eu tive a oportunidade a passar para o pessoal do Ministério, eu estava no Ministério da Cidadania, o pessoal do Ministério da Defesa pediu até que, se eu pudesse até explicar um pouquinho desse modelo. Então, aos poucos, eu fui alterando algumas características dessa interface. Então, o modelo é o mesmo, mas eu tinha que colocar alguma interface mais amigável. E aí eu venho também até da escolha do software do Stella. Para mim, certo, existe uma curva de aprendizado, mas ela é uma ferramenta que ela me permite fazer esse tipo de interface de uma forma muito rápida. E o comentário que eu via das pessoas, eu sempre procurava ver quais eram os pontos onde eles prestavam atenção. Então, essa questão tem um módulo, né, de você poder contar, fazer um storytelling de como que o modelo funciona. Então, em alguns momentos, eu coloco ali uma espécie de um tutorial, né? E essa questão de você ter, de alterar uma variável e mostrar logo assim, on time, o efeito dessa variação no modelo. Então, aqui pode ser um pouquinho poluído em termos de informações, mas o que veio acontecendo, isso daí servia como uma porta, um convite de entrada para mostrar no modelo ou como ele funcionava. Então, era isso, essa é a porta de entrada, mas depois o efetivo mesmo é quando você para do lado de quem vai decidir, e aí quando você começa a ser mais preciso nas suas respostas. E o que é isso? É você poder chegar, digamos, um decisor, ele tenha uma necessidade, e você, rapidamente, você tem condições de ir no seu modelo e mostrar de forma visual esse efeito. Então, só um exemplo, essa daqui, ó, um pouquinho à esquerda, abaixo, é uma coisa que o pessoal começou a ver foi essa questão da efetividade do afastamento social. Então, aqui eu coloquei essa possibilidade que você tenha condições de variar isto no tempo. Então, é só uma característica desse tipo de modelo. Bom, aqui é um quadro meio que geral do que está acontecendo. Vocês podem ver que é uma concentração muito nos estados do norte, lá no nordeste também, né, as maiores concentrações de casos e de mortes por 100 mil habitantes. E uma das características que eu vi, eu enfatizo essa questão do afastamento social, vocês podem ver que aqui eu coloquei do lado esquerdo, eu tenho os estados, digamos, com melhor performance no combate à epidemia. Tá? Então você vê assim, esses gráficos são o índice de isolamento, de afastamento social. E do lado direito, estados onde eles estão tendo, digamos, esses picos agora, essa explosão assim, em termos de casos. Mas eu coloquei isso porque reparar, a lógica seria imaginar que do lado direito você deveria ter esses gráficos, tá, com índices menores. Que o índice menor significa que as pessoas não estão respeitando o isolamento e por aí, né, você teria aquela explosão. Só que aqui, né, dá para perceber, né, talvez uma coisa a ser explorada mais à frente, do lado esquerdo você tem exatamente, agora todos eles aqui ele tem assim, quando o início da epidemia você tem um índice de afastamento social muito grande, mas aos poucos você vai diminuindo até um ponto que ele está abaixo até dos gráficos da direita. Tá? Então, essa é uma questão que há de se discutir, né? E de cara, assim, eu estava vendo, isso eu acho que tem muito a ver com essa questão até de diferenças culturais. Tá? Então, é mais ou menos, hoje eu tirei lá uma fotografia, né, dessa da Inloco, ela que, digamos, o pessoal usa como referência, que utiliza dados de geoposicionamento de telefonia celular para medir esse índice de afastamento. Mas aqui a gente começa a ver assim, que não adianta só você ter uma série de medidas se a própria população ela não respeita isso. Então, o engraçado aqui, ó, essa foto aqui da esquerda superior, existe a fila, ela está marcada, né? Só que o pessoal, né, para evitar o sol, elas se concentram todos lá na sombra. É meio uma
caricatura, mas representa um pouquinho muito dessa falta de consciência. Bom, e aí nós partimos para a modelagem da economia. Tá? Então, isso daqui não é um modelo completo, né? Porque eu, de certa forma, eu me dediquei um pouquinho mais a essa questão da epidemiologia, mas essa questão da economia, ela vem à tona no sentido em que a pergunta para mim, como que eu vou modelar a parte da economia e como que eu vou fazer essa linkagem? Então, ela começa, né, ali à direita, acima. Essa foi uma apresentação que o Banco Central fez, em que ele coloca esses dois gráficos num só gráfico. Então, isso me chama a atenção porque eu fui ver de onde é que veio. Então, né, esse estudo veio lá do Centro de Pesquisas de Políticas Econômicas, tem aqui o link desse centro. Então, eles colocam esse tipo de comparação. Então, eu achei interessante. E eu parto para tentar modelar isto e agregar aquele primeiro gráfico, a primeira modelagem da epidemia. Então, para isso, eu começo a entender qual que é essa dinâmica. Então, minhas fontes principais, entre elas, eu tenho ali o Sebrae, né, que ele se dedica muito a essa parte das pequenas e médias empresas, dados de emprego do Ministério do Trabalho e conversando com alguns colegas empresários para entender como que acontece, o que está acontecendo agora a nossa realidade. Eu parto para o Sebrae porque ele tem muito essa questão de lidar com pequenas e médias empresas, que, né, é conhecido que essa é a principal força, o motor de trabalho para o Brasil. E a questão era o que modelar, tá? Porque a parte econômica, quando eu falo, eu já falei, ela também é muito mais complexa, tá? Porque ela envolve, digamos, muito mais elementos e ela não é um problema de curto prazo. Ela é um problema que se estende, né? E vai se estender e tem uma consequência do que está acontecendo. Tá? Bom, eu parto primeiro para entender qual que é o ciclo econômico. Então, essa, de uma maneira geral, ela envolve desde essas camadas aqui que são nacionais e vão envolver essa nossa relação com o restante do mundo, então, importações e exportações. Mas uma característica da pandemia é que, como se fosse uma grande catástrofe, né, quando ela vem, ela afeta vários setores ao mesmo tempo. Se você tivesse, digamos, um só setor, né, sendo afetado de uma maneira muito pontual, você teria uma maneira de lidar com isso. Mas a característica da epidemia foi que ela afetou diversos setores, digamos, quase que no mesmo tempo. Então, isso gera uma complexidade muito grande e, para isso, eu teria que focar um pouquinho nessa modelagem. E aí vem essa questão de tratar a questão das empresas. E aqui, talvez, a mensagem, né, qual que seria o caminho da modelagem. Então, como eu tenho a questão da epidemiológica, onde você trata um ciclo da doença, onde as pessoas passam por mudanças de estados, eu comparo mais ou menos as empresas como elas se fossem uma pessoa doente. Tá? Uma pessoa, e tanto é que se fala uma pessoa jurídica, como uma pessoa ela passa de infectada, né, ela passa transmissora, recuperada ou até a morte, uma empresa também passaria por essas etapas, apresentando sintomas. Só que no caso de uma pessoa onde o vetor que inicia o processo é um vírus, no caso das empresas, é quando ela deixa de gerar riqueza e quando ela deixa de ter receitas que vão alimentar a vida dessas empresas. Então, eu parto por aí nesse princípio. Então, aqui, como tem o módulo que o CIR, então é como se eu tivesse assim, empresas, né? Elas começam há um corte nas receitas e elas começam a passar por uma série de sintomas. Então, os primeiros sintomas seriam férias coletivas,
cancelar contratos externos, cancelar terceirizados, até o momento que ela começa a despedir os trabalhadores. Depois ela entra num processo de concordata e, se não houver nada, é a morte da empresa, quando ela é a falência dela. Então, essa seria basicamente aonde eu parti, aonde eu fiz essa modelagem. Bom, aqui é entender também um pouquinho, né, do que está realmente acontecendo. Este foi um estudo que levantou desde o momento em que a epidemia começou aqui no Brasil, e é um levantamento de como as empresas, médias, pequenas empresas, elas têm reagido, né, a essa questão do afastamento social, que significa uma grande perda de receitas, né? E que seria o que mantém elas vivas, como se fosse sangue. Então, diferentes empresas e diferentes setores reagem de diferentes maneiras. Tá? E aqui só um quadro também, alguns setores eles sofrem mais e outros menos. Então, aqui a gente pode ver ali à direita, acima, eu tenho ali a questão da economia criativa, a questão de grandes shows, de essa questão da socialização. Então, isso foi muito prejudicado. A questão das academias, a questão da educação, escolas fechadas, mas nós também tem outros setores que não sofreram tanto com isso. Sofreram, mas não tanto como outros setores. Então, aqui só para ter um quadro, e a mensagem é que diferentes setores elas reagem de diferentes formas com relação a essa questão do isolamento, do afastamento social. E aqui, lá, diferentes setores reagem de diferentes formas. Então, como eu falei que existem estados que dependem mais do turismo, então, com certeza, elas vão sofrer mais a partir do momento que elas deixam de receber esse afluxo de pessoas. Mas aqui você tem essa questão de por quanto tempo um setor, em média, ele consegue ficar fechado, ou seja, sem estar recebendo receitas. Então, isso significa que algumas teriam... Eu também coloco isso em termos de resiliência, né? Qual que é a resiliência desses setores? Então, é uma maneira que eu levo isso para o modelo e como eu passo a explorar um pouquinho essa questão da modelagem. Tá? E aqui eu teria mais ou menos assim a interface do modelo. Então, do lado aqui, o esquerdo acima, eu abro a possibilidade que em cada estado as pessoas possam colocar, né, essa questão de, aqui um pouquinho à direita, quanto tempo, quantos dias um setor consegue ficar sem receita. Então, como isso varia de estado para estado, que uns têm um setor mais forte que o outro, então esses números de dias eles podem variar, mas isso eu deixo também para quem está do outro lado, para poder avaliar, digamos, conforme as suas características regionais. E abaixo eu tenho qual a consequência disso. Então, de cara, existe o início de uma quarentena, a partir daí, é claro, tem setores, digamos que, mesmo antes da quarentena, eles já estavam mal das pernas. Tá? Então, com a quarentena, só veio só a agravar a situação. Então, de cara, são as empresas que vão quebrar logo que imediatamente, que elas já não tinham condições, então quando vem a pandemia, elas são as primeiras a quebrar. E depois vem num processo que varia conforme o setor. Então, ali, depois eu consigo associar isso com a questão do desemprego. Em média, cada setor tem um número médio de empregados. E, por final, eu colocaria assim, faria essa integração. Então, aqui o caso de São Paulo, só para vocês representarem, essa questão também, um cenário. Repara ali, se eu começo com uma medida eficiente de uma quarentena, e a curva ela vem sendo achatada, e daqui a pouco você acaba, ou relaxa demais nessas medidas, você pode ver que depois vai haver uma segunda onda, e talvez ela venha mais forte do que a primeira. Então, esse tipo de visualização, ele ajuda também digamos assim, o decisor a começar a fazer esses trade-offs entre por quanto tempo
se eu vou apertar mais, se é o momento de tornar as ações mais restritivas. Então, você começa a fazer isso, ou dar essa possibilidade ao decisor de fazer essas interações. E umas dificuldades, agora, assim, é uma visão de quem está no governo. Bom, primeiro, né, que esse momento atual, nós passamos uma grande rotatividade dos órgãos. Vocês podem ver o Ministério da Saúde, eu tive uma mudança no Ministério da Cidadania, Casa Civil, e eu também, estava num órgão, depois fui para o outro. Então, isso daí é terrível, porque é um sempre contar e recontar as mesmas histórias. Cada setor do governo, existem pessoas também muito boas, né? Acho que eu tinha colocado isso no grupo, mas é também uma questão de gestão, porque realmente não adianta ter uma pessoa muito boa, mas se for um péssimo gestor. E isso funciona para os dois lados. Eu posso ter gestores muito bons, só que depois acontece alguma coisa, ele sai e entra um muito mal, ou vice-versa. Só que o problema é essa rotatividade das pessoas. E depois, essa questão da liberação de recursos, né? As contratações, elas não são fáceis, elas não são ágeis. Então, apesar de haver essa questão da epidemia, haver um relaxamento, mas tem ainda uma questão da questão de corrupção, de desvio de recursos. Isso também é uma preocupação. Por parte da academia, é um pouquinho do que eu vejo acontecendo, tá? Eu defendo, claro, a academia ela tem essas soluções, ferramentas para resolver esses problemas. Só que, ao longo do tempo, as dificuldades existe uma ferramenta em que o governo consegue passar recursos para a academia, para universidades, é um TED, é um termo de execução descentralizada. É quando o governo passa um recurso diretamente para uma universidade. Só que o problema disso é que você amarra a uma universidade a um plano de trabalho, seja de prazos, prestação de contas, e o histórico, infelizmente, existem exceções, mas ele não é dos melhores. Então, ele causa, até para o pessoal que está mais tempo em termos de governo, o técnico, ele já tem uma certa aversão, né? Ou eles se amarram e isso cria dificuldades até para a transferência de recursos ou fechar certas parcerias com universidades. E muitas vezes, né, após fechar um contrato desse, muitas vezes, por causa até da rotatividade, quando a academia termina um trabalho, digamos, a necessidade já é outra. Isso é então uma questão também a ser trabalhada. E o setor privado, como eu tive algumas experiências também, existe uma dificuldade muito grande da parte do setor privado entender até como é que a máquina pública ela funciona, com toda a legislação, com as suas amarras. E, é claro, existe uma aversão a risco. Isso é positivo em alguns momentos, mas também negativo no outro, quando algumas coisas... o setor privado tem uma agilidade, né? Mas essa agilidade que o setor privado poderia incorporar para o governo, muitas vezes o setor privado ele se retrai porque ele também não tem a confiança necessária de entrar num contrato de risco com o governo. Bom, algumas perspectivas, né? Eu acho que o pós-Covid existe agora, eu tenho percebido uma compreensão melhor do que são sistemas e modelos, o que é modelagem. Eu acho que agora as pessoas entendem um pouquinho mais com tudo que aconteceu, o que é uma curva, crescimento exponencial, criação de cenários. E as oportunidades que tem, mas eu vejo assim, digamos que neste momento, essa questão da Covid, pandemia, está saturado. Existem modelos os mais diversos, resolvendo as maiores, uma diversidade de soluções para um problema. Mas eu vejo que agora existem outros temas que eles virão à tona no pós. E eu reforço muito essa questão da questão social, infraestrutura, segurança. Então, da minha parte, eu já tenho também, eu deixei até um pouquinho o modelo um pouco de lado, porque agora eu começo a ver essa questão do emprego na relação dos jovens.
um projeto que eu tenho, que eu vou tocar adiante, é a questão dos jovens neném, que nem estudam nem trabalham. Tem uma certa complexidade aí e que se agrava agora com a epidemia. Bom, então, de certa forma é isso. Agora eu me coloco assim, aberto a dúvidas e perguntas, mas eu coloco isso daqui. Nós temos um momento realmente de crise, certo? E das mais diversas formas, não é só sanitária, mas também essa questão política, a questão de uma grande incerteza, tá? E como é uma coisa assim, digamos, é inédita, isso que nós estamos passando no país, nós temos que ter muito cuidado exatamente com posições extremadas. Então aí fica essa minha mensagem aí para o pessoal poder discutir. Bom, então agora eu fico aberto aí para dúvidas, sugestões. Bom, Paulo, em primeiro lugar, eu queria começar aqui a te agradecer pela apresentação, realmente muito enriquecedora aqui para todos nós que participamos, né? E eu gostaria de começar fazendo a mesma pergunta que faço a todos, não? Até dentro do espírito que a gente tem dessa divulgação da dinâmica de sistemas, não? E, embora possa parecer até óbvio, eu gostaria assim, de escutar escutar de você por que dinâmica de sistemas para esse problema. Olha só, Rudolf, eu coloco assim um pouquinho da minha experiência, tá? Porque, digamos, minha formação é engenharia eletrônica, tem toda essa parte de controle, só que eu sempre aplicava ela em questões, digamos, mais técnicas. A mesma coisa de pegar um sistema, um computador, abrir ele, entender toda a arquitetura. E quando eu comecei, e foi até um curso, o Ricardo Chain, né, acho que foi por meio dele que promoveu um curso aqui em Brasília. Então eu vi na dinâmica de sistemas uma coisa que eu acho que falta hoje para os nossos decisores. Primeiro, essa abordagem do pensamento sistêmico. Aqui eu vejo muita gente que fala, tem que ter um pensamento sistêmico, nós fazemos isso, mas eu vejo realmente, na prática, como é que isso acontece. Então, eu vi poucos exemplos de como utilizar isso de uma forma eficiente e de forma realmente que possa causar alguma mudança nas decisões. Então, dinâmica de sistemas, digamos, principalmente essa questão do pensamento sistêmico, digamos, ela serve como uma grande base, tá? E hoje existe uma série eu falo assim, de iniciativas na parte de interpretação de dados, ciência de dados, projetos ágeis, mas acho que a base de tudo isso ela tem muito a ver com o pensamento sistêmico. E na abordagem de pensamento sistêmico, eu vejo na dinâmica de sistema, assim, digamos, a maneira mais prática, digamos, mais clara, pelo menos para mim, né, de como lidar isso e como passar isso e como tornar isso em algo útil, né, na questão de decisões. Muito bem, obrigado. Eu gostaria de abrir a ver quem mais quer fazer alguma pergunta e depois eventualmente voltar. Eu tenho algumas dúvidas, mas vou deixar para dar oportunidade a outros fazer perguntas. Então gostaria quem que gostaria de fazer alguma colocação. Alguém? Uhum. Well, if no one else will talk, I will for a second. Well, thank you very much. Would you show us your interface on the exchange so we could see it? I don't think you showed first, but you didn't actually. Yes, is there, if you look for my name, Nakamura. Yeah, but could you share your screen and just show it Okay, to us? yes. Okay, just a minute. I'm having some problem to change my screen. Okay. Just a minute.
Ok, pera. Okay, here's the link. Okay, I'm sharing my screen. Okay. Okay, I'm sharing my interface. Let's see here. Okay. Seeing, and can you just, do a run or something? Show us how you'd go through this? No, yes. Okay. Ok. Fala em português, Karen, ok? Então, essa primeira parte, tá? Na verdade, assim, é uma explicação isso do que seriam esses modelos, um pouquinho do que eu fiz na apresentação. Só que aqui eu coloco alguns links, algumas referências que eu utilizei, tá? Então, se você clicar aqui, eu falei assim, uma coisa que chamou muito, foi muito bom, que chama que a atenção de quem utiliza a ferramenta, essa questão de explicar os modelos, tá? Então aqui, ó, tá? É a capacidade do Stella, né, de fazer um storytelling, né, de como apresentar explicar um modelo. Isso daí, digamos, é uma característica que as pessoas elas vêm daí, elas acham isso muito legal, tá? Então aqui eu vou explicando mais ou menos, né, qual que é o efeito, né, dessas variações, né? Então isso daqui é muito bom assim para facilitar o entendimento desses modelos. Bom, mas isso é só uma. Então essa primeira parte, em termos de modelos, eu explico um pouquinho como que esses modelos eles são baseados, tá? Depois assim, os parâmetros. Aqui a primeira coisa que eu tenho foi a minha preocupação, né? De mostrar isso por estados. Tá? Então, da mesma maneira como nós temos visto que cada estado tem uma característica diferente, alguns começaram medidas de isolamento muito antes de ter até um mínimo de casos, tá? E outras que começaram de forma tardia. Tá? Então, quando eu coloco e faço uma seleção, né, de poder selecionar cada estado, eu também coloco os dados que eu venho recolhendo digamos, do Ministério da Saúde, que são os dados reais. Então, eu faço essa comparação. Tá? E, então, você pode ver aqui em vermelho, esses são os dados reais. E as previsões aqui é o modelo teórico. Na verdade, é o modelo que o Bob fez e simplesmente eu estou fazendo uma comparação, uma calibragem, ok? Depois eu posso, digamos, trabalhar com as variáveis, né? Alterar cada uma dessas variáveis, né? Digamos, adiantando ou né, aumentando ou diminuindo o período de uma quarentena. Né? Então, eu coloquei isso muito para que o decisor ele pudesse trabalhar com esses parâmetros, mas principalmente para entender qual que é o efeito, né, de cada um desses fatores de forma individual. Tá? Bom, então essa daqui é a parte da COVID, né? Mas é muito baseado no modelo de que o Bob fez. A diferença aqui que eu coloquei por estados.
Depois eu entro nessa questão da economia. Tá? Então eu começo assim, explicando essa... trabalhando aqui na interface. Opa, peraí. Eu vou colocar aqui no... É que eu estava utilizando direto do Exchange. Acho que eu passei agora por Stella. Just a minute. Ok. Ok. E então, na parte da economia, né, é quando também a primeira seleção que eu fiz no início, que eu defini um estado, agora eu começo a olhar esse estado, né, por setor econômico, tá? Então, eu coloco esse primeiro gráfico, é como o comportamento de cada setor dessas, a partir do momento que eu tenho a epidemia, ou as medidas de isolamento social em vigor. Então, aqui eu posso, né, colocar, né, o comportamento de cada setor. Talvez aqui eu tenho uma funcionalidade que eu descobri há pouco tempo do Stella, nessa capacidade de você poder selecionar cada um desses setores. Tá? Então, a cada um desses setores eu consigo olhar, né, por estados e por setor, né, da economia que está influenciando. Por fim, eu tenho a parte, quando eu junto os dois modelos, né, onde eu trago todos os gráficos que eu tenho da epidemiologia para cima, né, aqui, e aqui para baixo eu teria assim os dados das empresas. Só que aqui, é claro, em termos de grandeza, né, por isso que eu coloco esse zoom para ele ressaltar um pouquinho mais. Mas então eu faço o que está aqui à direita. Então eu jogo para cima, né, a parte da saúde e para baixo a questão da economia. Mas, é claro, eu acho que assim, falta ainda explorar e colocar mais algumas características, né, depois, por exemplo, essa questão social, eu poderia agregar isso, mas isso eu teria que trabalhar um pouquinho mais. E só que no final, né, eu coloco algumas considerações e aonde eu também coloco alguns outros modelos, né, que eu fiz um pouquinho antes de chegar a essa versão, também estão lá no Exchange da IC Systems, e alguns modelos que eu fiz exatamente nessa área de apoio ao governo. Então, basicamente é isso, Karen. Não sei se tem alguma dúvida. Muito obrigado, Paulo. Mas assim, ainda tem muita coisa ainda que eu quero ainda aprimorar. O que me falta agora é tempo, porque, como eu já falei, agora eu tenho já um problema real que até esse modelo vai me ajudar. Essa questão dos jovens nem aqui no Brasil, né? Aqueles que nem trabalham e nem estudam. Isso é um problema social que ele vai se agravar agora com a questão da epidemia, né? E por estar no governo, é isso que eu quero falar para o pessoal que está no grupo, né? Eu quero abrir condições para trazer, né, pessoas que façam modelagem para alguns problemas reais que a gente tem. Eu vi a discussão lá do Igor, eu achei muito interessante essa questão de fazer um sistema de modelagem que seja, digamos, compartilhado, tá? Onde eu possa ter diversos modeladores, né, diante de um problema em comum, a gente poder trazer uma solução de forma ágil, né, e que realmente atenda o objetivo.
Tá? Então, é só uma questão assim, eu estou procurando criar oportunidades, acho que você sabe disso, né? Mas eu quero ver agora, né, nessa minha nova posição, abrir oportunidades para mais trabalhos em termos de modelagem. Então, é isso. Alguém mais disso? Então, bom, obrigado, Paulo, aí, por estar fazendo essa apresentação aqui para nós. Acho que é muito legal. Sempre que a nossa comunidade, alguém se debruça em cima de um problema e tenta representar ou modelar esse problema, trazendo algumas questões que possam ser depois discutidas, refletidas nesse grupo e, enfim, né, sociedade como um todo. Eu acho que esse caso específico que nós estamos vivendo agora da pandemia, ele trouxe para nós aqui um conjunto muito grande de falhas que nós mesmos, né, a sociedade como um todo, tem no sentido de enxergar e tratar e quando nós nos deparamos com problemas de natureza complexa, como é o caso da pandemia, a gente vê como faz falta essa visão de sistemas na sociedade como um todo, nos políticos, enfim, em todo mundo. Não vou aqui, né, nominar especificamente como faz falta essa visão sistêmica. E não é só no caso do Brasil, eu acho que isso é uma coisa que transcende ao país. Nós, de uma certa forma, ainda somos bastante vulneráveis a problemas que tenham natureza complexa, sistêmica, né? Fenômenos que emergem, enfim, apesar de nós até conhecermos e já termos uma ciência do mundo da modelagem epidemiológica, até acho que relativamente consolidada no mundo, em termos de modelo, em termos de situações que já se vivenciou no passado. Mas essa, talvez, por ter uma característica distinta das outras, por se espalhar muito rapidamente, enfim, e ter consequências de primeira ordem, né? Não só na saúde das pessoas, na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, também tem uma consequência direta e bastante forte na economia, né? E logo que começou logo que a gente se deparou, já depois de alguns, nós fizemos aqui na universidade um webinar que eu participei. Era uma discussão exatamente dos impactos, né, na economia diante do Covid. Eu fui um dos palestrantes, enfim, e fui olhar um pouco mais o que as empresas estavam fazendo no mundo, que conversei com vários empresários pequenos, médios, para entender um pouco, né, qual era o problema que de certa forma eles teriam que conviver no curto, médio e longo prazo. Bom, é claro que a conclusão primeira, né, quer dizer, todo mundo, todas as pessoas, empresários, empresas, enfim, vão, num primeiro momento, buscar uma operação, um tratamento para sobreviver. Sobreviver significa tentar reagir, né, reagir ao problema em si, tentando verificar, renegociar com fornecedores, porque você trabalhou aí nessa parte que eu vejo do seu modelo aqui, com a parte de receitas, né, um princípio que a empresa vai ter dificuldade se ela não tiver receita. Na realidade, tem que botar a equação do custo também e das disponibilidades, porque obviamente que algumas empresas têm muito mais condições de sobreviver a uma falta de receita por 1, 2, 3 meses do que outras, né? Empresas que já estão endividadas e que não têm muita disponibilidade realmente ficam numa situação tão vulnerável que, se não houver ajuda governamental, muito provavelmente elas vão fatalmente falir. Então a gente observou, então tem consequências de curto, médio e longo prazo. Isso a gente observa e observou, né, essa reação que se manifestou num conjunto de empresas. Obviamente, a gente ainda não tem o balanço final
desses impactos, mas uma das discussões que a gente fez nesse seminário, e que eu particularmente defendia, que não havia essa dicotomia que se fez no Brasil entre economia e saúde. No final das contas, até já vou repetir o que eu disse, já não existe uma economia saudável com pessoas doentes, não existe pessoas saudáveis com a economia em frangalhos, né? A gente vai... Então, assim, essa dicotomia que a gente criou, talvez por uma visão de discursos, de comunicação, enfim, eu acho que realmente ela não tem, em termos de decisão, em termos de definir o que é mais importante ou menos importante, eu acho que ela não deveria ser levada a cabo como se levou por muito tempo. Agora, claro, obviamente que uma coisa tem conexão com a outra, e fazer essa conexão tem as suas dificuldades do ponto de vista de modelagem, né? As estimativas que se fazem aí são tão variadas, né, em termos de reflexo no PIB, como consequência da pandemia no mundo e no Brasil, são estimativas bastante distintas, mas, e por isso, há uma complexidade, e portanto, é um problema que, para a gente se deter com a quantidade de disponibilidade que a gente tem de dados, esse também é outro fenômeno que a gente observa, quando a gente tem que integrar a informação de diferentes fontes, diferentes estados, para criar uma base que a gente possa olhar isso regionalmente, localmente, a gente tem dificuldade, tanto é que vivemos essas dificuldades até poucos dias atrás. Me parece que agora conseguiu construir um sistema mais robusto do ponto de vista da informação, simplesmente da questão da Covid, né, da questão da pandemia. Vai se conseguir ter uma melhor visão. Então, assim, eu sei um pouco da dificuldade de se fazer isso, porque já fiz um projeto na área de segurança pública nacional e precisávamos ter os números na área de segurança pública, então isso depende dos estados, os estados têm que mandar para Brasília, essa comunicação sempre é truncada, sempre difícil, e fico imaginando que trabalhar nesse universo da complexidade com dados muito defasados ou com dados irrealistas só tornam o problema mais difícil, a incerteza muito maior, muito mais difícil de se tomar decisões adequadas, né? Porque normalmente estamos olhando muito pelo retrovisor e a gente sabe que processos de decisão onde se olha muito para o retrovisor, a gente tem dificuldade de fazer as melhores opções, né, em termos de escolhas. De qualquer forma, eu acho que essa iniciativa sua de buscar fazer isso, que eu acho que é relativamente complexo, essa conexão entre esses dois universos, né, complexo em termos de modelagem, tem o seu mérito próprio por abrir, assim, óbvio que quando a gente faz um modelo, eu acho que o teu modelo está mais para ser um modelo mais pedagógico, talvez ele possa ser usado, e acho que aí talvez possa ser explorado como um instrumento de ensino pedagógico para verificar conexões de uma coisa com a outra, né? E especificamente nesse caso do número de empresas ou do número de empresas que vão deixar de existir. Obviamente, as empresas deixando de existir, isso tem consequências de primeira ordem no emprego, tem consequências de primeira ordem na renda, tem consequências de primeira ordem no PIB e assim por diante. Então, eu acho que esse seu esforço ele é valoroso, e aqui não vamos discutir o modelo, né, porque, sim, nem cabe isso, nem é a ideia aqui de fazer nenhum questionamento com relação a isso. Talvez aí, acho que talvez seja legal disponibilizá-lo para que outras pessoas possam colocar contribuições e possam expandir e refletir sobre essas consequências. Essa sua iniciativa, na realidade, ela traz um conjunto de discussões possíveis aqui, né? Desde as estratégias de modelagem para esse tipo de problema, você pode desagregar, você está desagregando por estado, mas vem cá, até que ponto vale a pena desagregar tudo isso no sentido de fazer um agregado econômico? Essa discussão também da economia, né? Modelos econômicos, juntar o micro com o macro, as experiências nunca foram nesse sentido. Ou você trabalha num nível, né? Ou trabalha num nível mais agregado, ou no micro. E aí no micro, e juntar isso
Mas isso já é uma discussão que o próprio trabalho de modelagem já traz em si, né? O seu trabalho já amplia essa possibilidade de a gente discutir todas essas coisas, porque somente com artefatos, a partir dos artefatos, é que a gente consegue fazer essas reflexões. Eu só, talvez, especificamente do ponto de vista aí mais pragmático, seria muito legal se a gente conseguisse transformar essa dinâmica toda em uma estimativa ou uma ideia de como vai se comportar o PIB nos próximos 3, 4 anos, né? Ou seja, quando é que a gente vai conseguir recuperar? Essa é uma grande indagação, acho que um modelo dessa natureza pode tentar buscar uma reflexão sobre... Desculpa te interromper, Amarico. Vamos tentar concluir um pouco para dar oportunidade de falar. Já estou concluindo. Então, assim, só depois, se você puder disponibilizar isso, deixar isso aberto para a gente ver aí e poder avançar, né? Passar para... perfeito. Estudar, vai ser muito legal. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Só rapidamente, Marido, eu concordo. Talvez assim, a questão era, digamos, o público-alvo de fazer uma interface, um modelo como esse. Eu acho que ele está muito mais para essa parte pedagógica, até por uma restrição pessoal, porque eu estava dividindo meu tempo para fazer isso quase que como uma maneira de continuar praticando, mas também o objetivo era de passar alguns conceitos, entrar numa complexidade para que facilitasse até o entendimento. Porque, como eu falei, assim, muitas vezes, por governo, eu tenho a oportunidade de mostrar esses modelos. E eu, particularmente, eu tenho que tomar um cuidado muito grande para não avançar num nível de complexidade em que depois, no meu entendimento, vai ser mais prejudicial do que benéfico. Porque a minha intenção é divulgar a metodologia, o potencial da ferramenta, do que ele pode fazer. Né? Então, eu sei que deixa muitos espaços para muita coisa que pode vir a acontecer, mas eu acho que é bem isso, Marildo. É o meu objetivo, até por restrições pessoais, né, de tempo, eu queria fazer uma coisa muito mais didática do que propriamente assim, um modelo muito mais rigoroso. Ótimo. Bom, Niraldo, por favor, você pode fazer a tua colocação? Não estou ouvindo, o Niraldo está falando. Agora está saindo? Ok. Agora está ok. Tá. Bom, Paulo, parabéns aí pela sua exposição, né? Tinha um bom tempo que eu não te via desde daquele curso lá na ENAP, né? Sim. Que, por sinal, foi muito bom, junto com Karen. Eu gostei muito do que eu vi, eu acho que seu modelo está bastante rico, né? Eu queria comentar duas coisas, uma mais ou menos eu já comentei na outra live, mas é a questão a primeira questão é do usuário, né? Eu sei que não é bem seu objetivo nesse momento, né? Mas o que seria... o pessoal chama hoje de UI, né? User Interface. Sim. E do UX, né? Que é a experiência do usuário. Eu andei fazendo um curso aí, estudando algumas coisas. Como eu fui analista de sistemas 9 anos, então eu não vi muita novidade ali, não. Eu vi quase que o mesmo corpo vestido com uma roupa diferente, um nome mais bonito, né? Mas claro que tem mais novidades, tem tecnologia que suporta isso, né? E uma preocupação grande minha, assim, para um modelo
mais sustentado, ele diz respeito justamente a essa questão dos dados, que o Amarildo até tocou no assunto, né? A ausência de dados. Então, agora no final do... Não, foi no final do ano passado. Eu estou trabalhando agora com consultoria em dinâmica de sistemas, também para alunos de doutorado. Vamos de ser pouquinho mais, que o pessoal já está saindo, de pronto vamos tentar que a gente pouquinho foco. Desculpa aí que a gente pensando pouquinho, vamos tentar. Ok. Então, concluindo aqui, a minha preocupação maior é com relação a esses dados, e um aluno que eu dei eu orientei aqui na UNB, ele fez um trabalho muito bom de sobre gestão de programas, em que ele trabalhou com grupos, focus groups. Tá? Ele, inclusive, trabalhou na ANAC, trabalhou no Exército, porque ele é militar, né? E teve mais um outro grupo, e que ele, inclusive, chegou a explicar os conceitos básicos de dinâmica de sistemas. Foi possível trabalhar com esse pessoal, e o fechamento foi uma coisa muito bonita. O que você pensa disso? E, finalmente, estou à disposição, viu? Aí para apoiar qualquer projeto aí. Niraldo, eu acho que, perfeito. Eu acho que, assim, uma dificuldade que eu vejo é sempre assim, adequar um modelo, uma interface, um simulador à necessidade de quem vai utilizar ele, né? Tornar esse modelo útil. E eu vejo hoje que, se a dinâmica de sistemas ela tem que evoluir, ela tem que estar incorporando esses conceitos. Então, eu acho perfeitamente, eu realmente fiz até um curso sobre o X, interface do usuário, exatamente para poder entender como encarar o outro lado. Tá? Talvez a gente tenha uma visão muito mais técnica de modelador, mas a gente tem que entender assim, qual que é a mensagem que deve ser passada. Então, como eu falei, eu criticar o meu próprio, uma autocrítica, eu coloquei assim, eu poluí de informações esse modelo, tá? Mas com o objetivo de, digamos assim, ser um cartão de visitas daquela coisa assim para quem já tem conhece o problema e que precisaria conhecer quais são as potencialidades da ferramenta e da metodologia. Então, concordo que hoje a dinâmica de sistemas, pelo menos dentro daquilo que eu tenho feito, ela tem que estar atrelada a uma série de outras técnicas e metodologias. Paralelo a isso, eu estava trabalhando muito com a parte de ciência de dados, né? Tanto é que toda uma parte do programa para coletar esses dados eu fiz tudo em Python, né? Algumas bibliotecas que vão lá e criam um robô que traz esses dados, faz um tratamento e joga para a interface. Então, é mais ou menos isso que eu fiz. Então, concordo plenamente, acho que o caminho é esse, a gente tem que chegar e saber o que quem está do outro lado, o que espera e o que ele quer, tá bom? Obrigado aí, Niraldo. Vamos ver se a gente conversa aqui em Brasília. Sim, claro. Obrigado a você, Paulo. Bom, pessoal, aqui ainda a gente tem o George, sobre o George. Não sei se alguém quer fazer um último comentário. Eu preferiria, então, em todo caso, os seguintes comentários depois faço depois para você, Paulo. Sim. Gostaria de encerrar por aqui, como a gente vai disponibilizar também isso em vídeo depois e o modelo também depois